ao nosso culto de adoração ao Senhor. Nós queremos já despedir as crianças, porque eu vou pregar logo. Nós vamos deixar os dízimos e ofertas para o final do culto. Se há crianças que ainda estão no templo, podem sair. Queremos dar bem-vindos aos que estão em casa. Espero que você não tenha ficado em casa quando devia estar na igreja. Alguém diz assim: pastor, domingo passado eu estava em casa, mas assisti online, né? Mesma coisa. Nós teremos um jantar de apreciação a todas as pessoas que trabalham na igreja no dia 13 de dezembro. Algumas pessoas estão tendo um pouquinho de dificuldade porque disseram: pastor, a gente não sabe registrar. A razão que o registro é importante, irmãos, é porque é importante para nós sabermos exatamente quantos estão vindo, e essa é a forma mais fácil de registrar. Você vai online e aperta lá e registra, ou se você vai na quiosque. Mas se você tem complicação com o computador, alguma coisa, peça alguém para te ajudar. Se você faz parte dos diáconos, o Josi pode fazer para todos vocês. Se você faz parte do coral, o William vai fazer para todo mundo. É só falar com o William, ele vai lá e ajuda você, né? Se você faz parte das crianças, Fabrício ajuda você sem nenhum problema. Tem gente aí para ajudar bastante, tá? Então, eu queria que todos fossem o mais rápido possível. No dia 1º domingo de dezembro, a gente vai fechar. Até dia 7 de dezembro, nós precisamos saber quantas pessoas estão vindo. Deus responde orações, irmãos. 2, 3 pessoas ouviram. Deus responde orações. A igreja orou 40 dias e foi uma grande bênção. E Deus abriu portas. Eu tenho uma notícia para dar para a igreja. Na quinta-feira, eu pedi à igreja que orasse. Um advogado, crente, nos fez uma proposta para a compra do templo em São José. E o valor que ele ofereceu era abaixo do que nós queríamos. E eu pedi à igreja para orar. A razão que nós queríamos esse advogado é porque ele é crente, primeiro. Segundo, porque ele, comprando, ele promete que vai deixar a igreja de São José continuar usando. Parte do templo eles vão fazer mudanças, é claro, mas vai ter um conference room. E a igreja vai continuar usando. E além disso também tem um outro ministério em São José, a Campus Crusade for Christ, que é a cruzada de juventude estudantil aqui na América, Campus Crusade for Christ, que tem um capítulo no São José State, e ele vai deixá-los também usar. Então, em outras palavras, ele comprando, o prédio vai continuar sendo usado para a glória de Deus. Nós oramos, mas não sabíamos nenhuma resposta. Eu estava orando em casa com a minha esposa e eu decidi entrar em contato com ele. Isso não é muito ético fazer quando você está fazendo, mas eu procurei o endereço dele e entrei em contato e falei assim: eu quero conversar com você. Nós marcamos para conversarmos e na quinta noite ou sexta-feira, não me lembro bem, nós conversamos e eu falei para ele exatamente o que eu queria. E eu disse para ele assim: se você nos oferecer o valor de 680 mil e prometer que a gente pode usar, a gente vai fazer um negócio. E ele disse: pastor, eu e minha esposa estamos orando e nós sentimos que se o senhor nos ligasse e nos desse um valor, esse valor seria o que a gente aceitaria. Então, Deus é tremendo, né, irmãos? É bom ouvir o Espírito Santo. A gente não falou essa semana de ouvir o Espírito Santo, de ouvir Deus falar com a gente? A gente tem que praticar isso, né? Então, os documentos não estão feitos, há uma palavra dele comigo. Essa semana eles vão fazer uma proposta, eu assino, aí o processo leva mais de 60 dias, mas eu creio que em 60 dias a gente vai sair dessa situação que a gente está. Eu quero agradecer a igreja por isso. Assim que sairmos dessa situação, eu vou fazer uma reunião de membros com a igreja, a gente vai explicar exatamente os passos que nós vamos seguir. Eu continuo precisando da fidelidade dos irmãos, independente. Isso vai nos dar uma forma da gente respirar e poder fazer esse trabalho para Deus, mas a gente está junto nisso, e eu quero agradecer a igreja por isso. Está muito, muito perto de ver essa bênção de Deus. Então continue orando, oração na igreja toda manhã, quarta-feira, antes do culto à noite, 6h30, nós estamos orando lá em cima. As mulheres oram de 15 em 15 dias, continue orando, porque isso é abençoado. Os casais também vão estar orando. A irmã Divani e o Flávio sentiram de pegar os casais e fazer o que eles chamam de oração secreta dos casais. Está explicado na newsletter que cada casal vai ter um casal para orar. A gente não vai saber quem está orando por nós, mas alguém vai estar orando pela gente. Todos os casais falem com ela depois do culto.
E as atividades de dezembro estão na newsletter e mais tarde a gente vai trazendo alguns avisos para a igreja. Nesse momento, eu quero começar a trazer a palavra de Deus. Eu vou trocar aqui o microfone. Vamos ver se eu consigo me... Ok, 1, 2, 3, pronto. Eu quero continuar falando sobre o nosso assunto de... Antes de fazer isso, caiu um pouquinho de água, é bênção. Vamos orar pelo Fernando, que não está aqui, os irmãos sabem que ele está recuperando, vamos orar por ele, vamos orar pelo Valmir, que continua se recuperando da quimioterapia, pastor João Carlos lá no Brasil, também fazendo quimioterapia, aquele missionário que trabalha com os índios, o pastor Max está viajando hoje, eu não sei se a esposa dele está presente, não está, está na salinha das crianças, hoje é aniversário dela, e o pastor Max está pregando, vamos orar por ela também. E nesse dia, vamos tirar só um minutinho para orar, irmão? Vamos ficar de pé antes de eu começar a pregar a palavra de Deus. Só concorde comigo em oração. Pai querido, nós queremos nesse momento invocar o Teu nome em favor das pessoas enfermas. Nós oramos pelo Fernando, que Tu possa tocar onde ele está, nesse derrame que ele teve, que ele possa recuperar, que Tu possa fazer a Tua vontade na vida dele. Pai, Senhor, ser com ele naquele lugar. Oramos em favor do Valmir, nessa recuperação da quimioterapia. Manda a Tua palavra sobre o seu corpo, trazendo nesse momento alívio a toda dor. Também oramos pelo pastor João Carlos lá no Brasil. Ele também passa por essa quimioterapia. Guarda a vida dele de uma forma especial. Pai, eu quero também te pedir pelo pastor Max, usa-o grandemente ali, naquela ministração ali em Boston. E abençoa a sua esposa, que hoje completa mais um ano de vida. Abençoa toda a tua igreja nesse dia, em nome de Jesus. E todos digam amém. Muito bem, podemos sentar, queridos. Obrigado. Nós estamos falando sobre crescimento espiritual no mês de novembro. E eu tenho escolhido algumas mensagens que eu creio que demonstram a nossa maturidade espiritual. Eu me lembro que na primeira mensagem eu falava sobre maturidade espiritual e falava que nós não podemos ser meninos. E o pastor Soares fez até uma observação de assim, algumas vezes nós somos meninos e meninos birrão. Às vezes nós agimos dessa forma. E a gente ouviu o William ministrando hoje e a gente viu que realmente esse é o nosso desejo. Você que está participando dos pequenos grupos da nossa igreja, a gente está falando sobre crescimento. Você nota que nossos propósitos da igreja são 5. Nós existimos para compartilhar o Evangelho, nós existimos para adorar a Deus, nós existimos para crescer de acordo com a Sua palavra, nós existimos para ter comunhão e nós existimos para servir. Na semana que vem, o pastor Tad no culto em inglês e o pastor Max no culto em português, e o pastor Mário no culto espanhol vão estar falando do quinto propósito da igreja, que é serviço em preparação para o final do ano e um evento que nós vamos ter em dezembro. Se você participa dos pequenos grupos ou dos grupos de conexão, eu espero que participe. Nessa quarta-feira nós vamos falar sobre comunhão. Mas eu quero tirar mais 2 domingos para falar sobre maturidade, hoje e o último domingo de novembro. A mensagem de hoje é tão importante que eu não faço geralmente isso, mas ontem eu publiquei no meu mural do Facebook e na página da igreja que eu gostaria que os membros da igreja estivessem presentes, porque eu creio que eu tenho uma palavra de Deus para a igreja hoje, uma palavra que pode mudar a sua vida, uma palavra que pode mudar o rumo da sua vida à medida que você lida com outras pessoas. Nós vamos falar sobre aprendendo a lidar com conflitos e restaurar relacionamentos. Conflitos são inevitáveis, nós não podemos fugir dos conflitos. Nós passamos por conflitos em casa. Se você é casado, você sabe que parte de viver como casal é lidar com conflitos. São 2 pessoas diferentes, 2 passados diferentes, às vezes 2 culturas diferentes, personalidades diferentes. Então, nós como casal lidamos com conflitos em casa. A gente lida com conflitos com os nossos filhos, quando eles são pequenininhos, não tanto. Mas à medida que eles vão crescendo e entram na adolescência e na juventude, nós lidamos com conflitos.
A gente lida com conflitos no trabalho. Nós encontramos conflitos na igreja. Nós encontramos conflitos em todas as situações das nossas vidas. Eu ouvi uma série de mensagens do pastor Rick Warren, algum tempo atrás, sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças são 8 coisas que Jesus ensina que se a gente fizer, Deus vai nos abençoar. A palavra bem-aventurança no grego é a palavra makarios. Ela é traduzida às vezes como bem-aventurança, às vezes é traduzida como feliz ou abençoado. Significa as 3 coisas. Nas 8 bem-aventuranças, se nós fizermos o que Jesus fala, nós seremos felizes, abençoados, bem-aventurados. Deus vai nos abençoar. E a 8ª bem-aventurança é muito importante. E eu ouvia essa mensagem e falou muito do meu coração e eu baseio essa mensagem nesse estudo que eu ouvi dele. Em Mateus capítulo 5, verso 9, eu queria que vocês, por favor, na Bíblia Viva, repetissem comigo esse versículo bem alto, tá para ir para vocês. Diz o seguinte: Deus abençoa os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Palavra de Jesus. Deus abençoa os pacificadores. Quando a gente fala de pacificar, nós estamos falando de fazer paz. Um pacificador é um instrumento de paz. É alguém que traz paz, que inicia a paz. Mas seria importante nós começarmos essa mensagem dando 2 coisas que pacificar não é. Pacificar não é evitar confronto, evitar problemas. E pacificar não é apaziguar. Deixa eu explicar isso para você. Evitar significa o seguinte: você quer ter paz, e para você ter paz você diz, então eu vou evitar lidar com certas situações. Eu vou evitar certas pessoas. Algumas pessoas me dizem assim: pastor, eu vou na igreja, mas assim que acabar o culto eu saio, porque eu não quero ter problema com ninguém. Evitar. Às vezes a esposa quer falar alguma coisa com a gente e a gente sai da frente. Evitar. Ou vice-versa. Às vezes o pastor quer falar alguma coisa com você, mas você sai de longe. Evitar. E a gente acha que se a gente evita, a gente está tendo paz. Isso não é paz, isso é simplesmente colocar a poeira embaixo do tapete. A poeira continua lá. A roupa continua suja, só que ninguém está vendo. Apaziguar é ter paz a qualquer custo. Apaziguar é quando você resolve que para ter paz, você simplesmente vai abrir mão dos seus pensamentos, vai fingir que o problema não existe. E, através dessa ideia de paz a qualquer custo, na verdade você se anula. E o problema não ficou resolvido. Jesus nunca evitou um conflito e nunca apaziguou. Jesus não fugia de conflito. Ele não fugiu de conflito com os fariseus, com os saduceus, com os religiosos, com os seus discípulos, com as pessoas que o procuravam. Jesus passou por vários conflitos e por isso ele pode falar conosco. Eu vou falar hoje sobre alguns passos que nós podemos usar na nossa vida para lidar com conflitos e, em consequência, restaurarmos relacionamentos. Talvez você não precise disso hoje, mas eu tenho certeza que você vai precisar lá na frente. Talvez isso não só seja para você, mas também seja para você ensinar alguém. Eu tenho certeza disso. Eu quero começar dando 3 razões por que é importante falar do que nós vamos falar. 3 razões por que eu preciso dar uma parada
e dizer, nessa série de crescimento espiritual, de maturidade, nós precisamos falar sobre isso. Por que isso é tão importante, pastor Fernando? Porque se a gente não aprende a lidar com conflito, quais são os males que podem me causar? Primeiro, a Bíblia diz que se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus que não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Ou seja, a cruz é um grande exemplo de um relacionamento vertical e horizontal. Na vida cristã, o que acontece no horizontal tem consequências no vertical. Se eu não resolvo conflitos, o meu relacionamento com Deus é afetado. Se eu permito ira, mágoa entrar no meu coração contra qualquer pessoa, e eu não lido com isso, se eu deixo raiva entrar no meu coração, e tem gente, irmãos, que realmente aprontam. E Deus permite isso para que eu não permita que isso entre no meu coração, principalmente, e eu vou estar falando agora entre irmãos, tá, irmãos? A gente sabe também que tem pessoas não crentes e que a Bíblia diz, se possível, tem de paz com essas pessoas. Às vezes não dá. Mas eu estou falando agora entre crentes, irmãos. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu odeio ou tenho raiva de um irmão. Afeta o meu relacionamento com Deus. Segundo, se eu não resolvo conflito no meu casamento, se eu não resolvo conflito na minha família, de acordo com a palavra de Deus, afeta a minha vida de oração. Essa passagem em 1 Pedro é para esposos, mas eu creio que o princípio se aplica a todos nós. Olha o que diz a Bíblia. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu não estou dizendo que todas as orações que não são respondidas é por causa disso, mas, de acordo com essa passagem, tem oração que não é respondida por causa de rancor no meu coração. Porque eu não trato a minha esposa como eu devo tratar. Porque eu tenho um conflito não resolvido com o meu cônjuge. Embora, novamente, essa passagem se aplica a maridos, ela se aplica, o princípio é para todos nós. Se a gente não lida com isso, irmãos, as nossas orações podem ser impedidas. A terceira razão por que isso é tão importante é porque afeta a minha felicidade, o meu humor. Uma passagem tão linda na tradução da Nova Linguagem de hoje, em Tiago 3,18, diz assim, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantados pelos que trabalham em favor da paz. Coisa linda. Bondade, alegria, felicidade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham como pacificadores em favor da paz. Eu preciso de ser transparente com vocês essa manhã. Às vezes você vem para a igreja e você discute no carro. Já aconteceu isso com alguém? Nem quer levantar a mão, né? Você discute no carro. Irmãos, é difícil pregar uma mensagem dessa forma. Não há felicidade, irmãos, não há felicidade. Você pode estar aqui na frente dirigindo louvor, tocando seu instrumento, mas se em casa é um inferno, você está alegre por fora, mas dentro está corroído. Você pode usar a roupa mais bonita, mas se você não tem conflito resolvido em casa, não há felicidade.
Você pode ser um ator de cinema, ter seu rosto na revista Time Magazine. Mas se tiver problema em relacionamentos, a pessoa é infeliz. Vamos falar então hoje sobre 7 passos para resolver conflitos e restaurar relacionamentos. Eu espero que você possa escrever esses passos, se você trouxe um papel, uma caneta, se você tem uma application no seu telefone, no seu iPad. Se você não veio preparado, essa mensagem, amanhã mesmo, ou talvez hoje, já estará na página da igreja. Quando você entra na nossa página em inglês ou português, há um lugarzinho lá que diz cultos gravados. Você aperta lá, ela joga você para o nosso canal no YouTube, onde todas as mensagens estão lá. Você pode compartilhar essa mensagem e pode ouvir novamente. Eu espero que você ouça novamente. 7 passos para resolver conflitos e restaurar relacionamentos. Primeiro passo. Dê o primeiro passo. Você mesmo. Mas pastor, a culpa não é minha. A culpa é dela. A culpa é dele. Bem-aventurado, Deus abençoa os pacificadores. Para ser pacificador, exige iniciativa. É impossível ser pacificador se você espera que a outra pessoa venha primeiro. Aí está um sinal de maturidade. O menino, o imaturo, aguarda. O maturo dá o primeiro passo. Gente, isso é tão importante que Jesus diz que isso é mais importante até mesmo do que a oferta que a gente traz para entregar no templo. Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, verso 23 a 25, diz, portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar, como é que ele vai lembrar? Convicção do Espírito Santo. O Espírito Santo lembra que você tem uma mágoa contra alguém, queixa contra alguém, ou alguém tem uma queixa contra você. Deixa a sua oferta ali na frente do altar e vá logo. Eu propositalmente deixei a oferta para depois, porque se você sair antes da oferta, eu sei por quê. Agora, presta atenção que diz a passagem. Deixa a sua oferta. Então sai, mas deixa a oferta, tá? Está aí na Bíblia. Deixa a sua oferta. Voltando à passagem. E vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Uma das razões que a gente às vezes não entende as palavras de Jesus é porque a gente está ouvindo-as 2000 anos atrás. Jesus, ele usava muito humor, ironia e sarcasmo. Jesus era engraçado. Aí você diz, pastor, mas aonde que tem isso? A gente não entende porque a gente não conhece a cultura hebraica. A cultura hebraica, o humor era através de exageros. Quando Jesus falava assim, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fio da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos iam, que engraçado. Puxa, Jesus é demais. Quando Jesus falava assim, olha, tem gente que, como é que ele diz assim? Camelo, esqueci agora o versículo. Coa camelo, coa mosquito, engole camelo. Para a gente não faz sentido isso. Mas quando Jesus fala assim, olha, tem gente que coa camelo e engole mosquito. Jesus é demais, ele é muito engraçado. Jesus está usando humor aqui. Ele está sendo exagerado. E as pessoas entendiam o humor dele. Olha, vai embora. Ele vai fazer isso várias vezes no Sermão da Montanha. Ele usa exagero direto para provar um ponto. Uma das razões porque a gente às vezes não resolve conflito é porque a gente sempre diz o seguinte, olha, o tempo cura tudo. Isso é bíblico, irmãos? Não. Isso é verdade? Não. Se o tempo curasse tudo, você tinha um problema médico, fala assim, não tem problema não, o tempo cura tudo.
você iria para a sala de espera. Vou esperar. Tempo não cura nada, irmãos. A única forma de resolver conflito é encará-lo de frente. Mas a razão que nós não queremos fazer isso é porque a gente tem medo. A gente tem medo da reação das pessoas, a gente tem medo que as coisas vão ficar pior. Por exemplo, maridos, quantos maridos aqui nós temos aqui? Homens casados, ok. Uma das coisas que mais deixa a gente, pode ser o mais macho que tem, o mais macho que tem, que deixa qualquer homem tremendo de medo, é quando a esposa diz assim: nós temos que conversar. Caramba, o que vem por aí? Né, Flávio? Você tremeu aí agora. Ou se o pai diz para o filho assim: nós temos que conversar. E o que ele vai falar? Ainda mais se a gente tem culpa no cartório. Ou o patrão diz: nós temos que conversar. A gente tem medo. Em Gênesis capítulo 3, diz o seguinte, que quando Adão, Deus falou com ele, diz assim: ouvi os teus passos, ele diz para Deus, no jardim, fiquei o quê? Com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Eu estava culpado, eu estava vulnerável, e porque eu estava culpado e vulnerável, eu fiquei com medo, e eu me escondi. Desde então, a gente faz a mesma coisa. Em vez de encarar os nossos problemas, nós escondemos, porque nós estamos vulneráveis. Eu estava ouvindo a Kay Love essa semana, eu gosto de ouvir essa rádio, e contava a história. Alguém, no momento, talvez você ouviu, se você ouve a Kay Love, no meio de uma música ou outra vem, o locutor fala alguma coisa. Ele contou a história de um menino de 17 anos, um rapaz negro do sul, 17 anos de idade, ele vinha andando na rua e ele viu um carro capotando e ele notou que o motorista estava uniformizado. E eles contaram essa história porque essa semana foi Veterans Day. Ele estava uniformizado como soldado e ele capotou e o soldado estava preso nas ferragens do carro. E o rapaz olhou e viu que o tubo de gasolina tinha rompido e a gasolina estava correndo. E ele notou que estava saindo faíscas do carro, e ele claramente entendeu: esse carro vai explodir a qualquer momento. Ele saiu correndo, conseguiu tirar o soldado das ferragens, poucos segundos antes do carro explodir. Por que ele fez isso? Por que ele arriscou a sua vida para salvar a vida de uma pessoa que ele não conhecia? Amor pela vida humana. Por que uma pessoa entra num prédio que está em chamas para salvar uma criança? Amor pela vida humana. Por que quando a gente, às vezes, nessas situações, a gente perde o medo? Porque o amor é maior do que o medo. E a única forma que a gente vai conseguir tomar o primeiro passo em lidar com os nossos conflitos é quando o amor de Deus entrar no nosso coração. Amor pela nossa esposa, amor pelo nosso esposo, amor pelos nossos filhos, amor pelas pessoas ao nosso redor, amor por Deus. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, ele diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Primeiro passo, então, eu tenho que reconhecer que se eu quiser resolver esse conflito, eu tenho que tomar o primeiro passo. Tem que começar comigo. Eu sou o pacificador. Segundo passo, peça a Deus por sabedoria. Gente, a verdade é que nós não sabemos, às vezes, o que falar, como falar ou quando falar. E a verdade é que se a gente fizer sozinho, a gente pode falar bobagem, machucar mais. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 5, na Nova Tradução da Linguagem de hoje: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Maridos,
Se você quer lidar com a sua mulher de uma forma em que vai trazer mudança, peça a Deus por sabedoria. Não faça da sua própria força. Mulheres, faça o mesmo. Pais, faça o mesmo. Filhos, faça o mesmo. Vamos pedir a Deus por sabedoria. E é possível que agora mesmo, enquanto eu estou pregando, você está pensando em uma situação ou uma pessoa que você precisa de se reconciliar. Você está pensando como você pode usar essa mensagem para melhorar os seus relacionamentos com seus entes queridos, com seus irmãos na igreja. Eu queria nesse momento pedir que toda a igreja fechasse os seus olhos. Eu quero fazer uma oração antes de continuar pregando. Pai querido, eu sinto a tua presença neste lugar. Eu sinto o teu espírito. O santuário está quieto, mas a tua presença é forte nesse lugar. Eu oro por cada homem, por cada mulher, por cada jovem. Eu oro por mim e por meus irmãos. Ajuda-nos a colocar essa palavra em prática. E dá-nos sabedoria do alto. Aquela sabedoria que não temos para falar o que deve ser falado. Para se calar quando devemos nos calar. E para encontrar o momento certo para lidar com conflitos. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Então você reconhece que tem que resolver essa situação, vai pedir a Deus por sabedoria, por o tempo certo, a hora certa, falar as coisas certas. Vamos então ao terceiro passo, muito prático. Comece com a sua parte, com a sua falta. Alguém diz assim, pastor, mas você não está entendendo? Na minha situação, ela é culpada. Ele é culpado. Mesmo que, não sei se é verdade ou não, mas mesmo que seja verdade, 99,9% a culpa é do outro. Um pouquinho, a culpa também é sua. Nunca ninguém briga só por causa da culpa do outro. Alguma coisa você fez ou deixou de fazer. Alguma coisa você falou ou deixou de falar. Eu falo principalmente aos casais aqui presentes que estão tendo tantos problemas e conflitos. A Bíblia diz claramente que existem duas razões pelas quais conflitos existem. Conflitos acontecem. Primeiro, de acordo com a Bíblia, é egoísmo. Em Tiago, capítulo 4, verso 1, diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. A verdade é que todos nós somos falhos. Todos nós temos faltas, todos nós temos alguma culpa. E quando as coisas dentro de nós não estão bem, as coisas ao nosso redor nos perturbam. Mas quando a gente está bem no nosso interior, as coisas ao nosso redor não nos perturbam. Não quer dizer que a gente concorda com tudo, mas não nos perturbam. Às vezes alguém vem para mim e eu faço muito aconselhamento com casais, e se alguém aqui já fez comigo, me perdoe, não estou falando com você. Isso é geral. Pastor, nós não somos compatíveis. Ele é muito diferente, ela é muito diferente. Não existe compatibilidade, irmãos. Todos nós somos diferentes. Você sabe qual é a razão principal do divórcio? Imaturidade. O que as pessoas têm que fazer é crescer. E entender que o casamento, na verdade, não pode ser algo egoísta. Eu ouvi uma frase que diz assim: é mais recompensador resolver um conflito do que destruir um relacionamento. Deixa eu repetir. É mais compensador resolver um conflito do que destruir um relacionamento. E a verdade é que a razão de muitos conflitos é porque nós somos egoístas. Nós queremos a nossa maneira. Nós queremos a minha maneira. Eu quero a minha maneira. Nós queremos a nossa maneira. A segunda razão porque existem tantos conflitos. Primeiro, egoísmo. Segundo, orgulho. Olha o que Provérbios capítulo 3, verso 10 diz. O orgulho só traz brigas. Vamos memorizar esse versículo? É tão fácil. Juntos. O orgulho só traz brigas. Você não precisa nem de olhar para lá, porque é tão fácil. Vamos lá.
O orgulho só traz briga. Onde diz isso? Provérbios 13, 10. É 13, não é 3 não, é 13, 10. O orgulho só traz brigas. Quando foi a última vez que você chegou para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para a pessoa que você tem problema, e você começa resolvendo a situação assim, com essa frase? Eu vou ser sincero, eu também não faço isso não, tá? Mas eu preciso fazer, essa mensagem é para mim. Você chega assim: amor, me perdoe, eu estava só pensando em mim, eu sou egoísta. Se a sua esposa falasse isso para você, eu acho que você ia desmaiar, né? A esposa fala: não acredito. Espera aí, fala de novo. Ou se você falasse para o seu esposo: meu amor, me perdoe, eu só estava pensando em mim, eu fui egoísta. Gente, isso abriria o espírito de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, qualquer mulher, por mais durona que ela seja, se ela soubesse que era do coração. Me perdoe, eu fui egoísta, eu só estava pensando em mim mesmo. Todo mundo sabe o que é blind spot. Blind spot são aquelas coisas, é uma palavra em inglês, que todo mundo vê, só a gente que não vê. Blind spot são fraquezas que nós temos. Todo mundo sabe as suas fraquezas, isso não são blind spot, porque você sabe. Mas as fraquezas que você tem, os defeitos que você tem, que todo mundo vê, só você não vê. Eu tenho blind spots. Vocês sabem quais são. Minha esposa sabe todos eles. Ela tem blind spots. E ela não vê, eu vejo. Todos nós temos. E a gente tem que entender que quando a gente vai lidar com conflito, a gente não pode começar criticando, acusando, mas vamos começar com a gente. Olha o que Jesus diz. Olha o humor de Jesus, novamente com exagero. Mateus capítulo 7, verso 3 e 5. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Tire, diga comigo o quê? Não, depois de tire. Tire o quê? Tire o quê? Primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Mais uma vez, humor, exagero, cisco, trave. Jesus falou assim: primeiro trate da trave do teu olho. Comece com você. Se nós começarmos com a nossa parte, mesmo que seja pequena, o conflito começa a ser resolvido. Então você diz: eu preciso trabalhar, vou dar o primeiro passo, pedir sabedoria a Deus, marco um momento, procuro uma oportunidade e eu começo com a minha falta, com meus defeitos, com o que eu fiz, me perdoe. Número 4, entenda as feridas e perspectiva da outra pessoa. Note que nós estamos tirando o foco da gente e colocando na outra pessoa. Se nós queremos realmente resolver conflitos, nós precisamos de empatia, de colocarmos no lugar das outras pessoas. Nós brigamos por causa de sentimentos e não ideias. Você já ouviu essa frase que pessoas machucadas machucam? E às vezes, se a gente coloca no lugar de outra pessoa, a gente fala assim: puxa, se alguém falasse o que eu falei para você, para mim, talvez eu agiria da mesma forma. Se eu tivesse a infância que essa pessoa teve, talvez eu seria igualzinha. Se eu tivesse o pai que ela teve, talvez eu faria o mesmo. Eu não estou dizendo que a gente tem que justificar, eu só estou dizendo que a gente tem que entender. Quantos sabem o que eu estou falando? Entender a perspectiva. Entender as dores, entender os sentimentos. Ouça os sentimentos atrás das palavras. Quando uma pessoa fala uma coisa, nós temos que entender o que está atrás das palavras. A verdade é que se as pessoas acham que não estão sendo ouvidas, elas reagem de forma rude e negativa.
Todos nós. Se a sua esposa acha que ela não está sendo ouvida, se seu esposo acha que ele não está sendo apreciado, se o irmão acha que ele não está sendo apreciado, ele sempre vai agir de forma negativa. Por isso que Tiago diz para a gente que ninguém, lembre-se disso, mas meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Então, se eu quero resolver um conflito, eu começo tomando a iniciativa, eu peço a Deus sabedoria, eu começo entendendo o que nós falamos, as feridas e as perspectivas, começando com a minha parte, e eu ouço mais do que falo. Há um provérbio chinês muito interessante que diz assim: busque entender antes de ser entendido. Busque entender antes de ser entendido. Mas Paulo coloca de uma forma mais linda em Filipenses capítulo 2, verso 4 e 5, ele diz assim, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Está vendo aquela palavra ali, procure? Que ninguém, diga comigo, procure. Mais uma vez, que ninguém o quê? Procure. Na Almeida traduz que ninguém olhe. E no inglês também diz looking. Porque a palavra no original para procure é uma palavra que vocês vão conhecer. A palavra é skopos. Skopos. Microscópio vem de skopos. Telescópio vem de skopos. O que quer dizer skopos? Skopos significa ver minuciosamente. O que Paulo está dizendo? Que ninguém veja minuciosamente os seus próprios interesses, mas olhe minuciosamente os interesses dos outros. Entenda os outros antes de tentar querer que as pessoas entendam você. Na vida cristã, e esse é um sinal de maturidade, você precisa primeiro ser o próximo dos outros para que você tenha alguém como seu próximo. Você primeiro tem que ser amigo dos outros para que os outros sejam amigos de você. Você primeiro tem que dar para receber. Você tem que primeiro entender para ser entendido. É o que a Bíblia nos ensina. Então, a gente precisa de escopós, de olhar primeiro a perspectiva e os sentimentos dos outros, antes de ver os nossos sentimentos. Então, número 1, eu vou tomar iniciativa. Número 2, eu vou pedir sabedoria. Número 3, eu vou começar com aquela parte que eu sou culpado, que eu fiz errado. Eu vou entender, eu vou ouvir mais, entender os sentimentos, entender a perspectiva da outra pessoa. Aí sim, número 5, eu vou falar a verdade. Mas eu vou falar a verdade em amor. Tem gente que diz assim, eu falo o que penso, eu sou assim. Você é mal educado se você fala o que pensa. E às vezes nós agimos dessa forma. Você já viu, por exemplo, o Lander fazia muito disso, e eu gosto muito do Lander, não estou falando nada negativo dele, mas o método era muito interessante. Pessoas que em São Francisco ficam com cartazes assim, aceite Jesus ou vá para o inferno. Queridos, aceite Jesus ou vá para o inferno. Isso é verdade? Sim ou não? É. É em amor? Não. Alguém é salvo dessa forma? Não. Minha mãe estava conversando comigo de uma pessoa que falou para um pastor, eu não creio em Deus e não creio em Jesus. Aí o pastor diz assim, se você não crê em Deus nem em Jesus, você vai para o inferno. É verdade? É. É em amor? Não. Eu vou confessar uma coisa para vocês e nem minha esposa sabe disso ainda. Duas semanas atrás, mais ou menos, nós saímos e fomos almoçar no Pasta Pomodoro. E almoçamos e a gente deixou o carro ali no Pasta Pomodoro, a gente estava com pressa, e nós fomos no CVC Pharmacy do outro lado. Aí andamos no CVC Pharmacy, procuramos alguma coisa que a gente precisava, compramos e ficamos na fila para pagar e por alguma razão a fila estava muito longa, muito longa. E aí eu estava na fila aguardando, era o primeiro da fila quando
um caixa abre lá do lado direito e fala assim, aí ela avisa assim, olha, o caixa tal vai abrir. Aí ele olha para mim e fala assim, o primeiro da fila pode vir. A gente estava com pressa, eu peguei as minhas coisas e fui. Quando eu estava indo para lá, um outro cara passou na minha frente. E começou a comprar um negócio, pedir coisa, e demorou, irmãos. Demorou. E eu fiquei olhando as pessoas que estavam atrás de mim, 3 já tinham passado e eu continuava esperando. Mas entrou uma carne dentro de mim, irmãos, fiquei na carne pura. Eu estava bufando. Quando finalmente ele chegou na minha vez, eu olhei para ele e falei assim, você viu o que você fez comigo? Falei em amor. Você viu o que você fez comigo? Eu estava lá, você me chamou. 3 pessoas já passaram na minha frente e você não me atendeu. Você atendeu outra pessoa. O que você fez estava errado. Até aí estava bem. Aí ele virou para mim e falou assim, no chinesinho, I am sorry. Aí eu falei para ele assim, you should be. Em amor. Me perdoe. Eu falei assim, você deve estar realmente, I'm sorry, you should be. Rapaz, a minha esposa, agora é ela que entrou na carne. Ela me deu um discurso, desde ali até o carro. E eu fui falando para ela, eu não estou errado, amorzinho, você já fez isso também. Não, você já, não, eu nunca, dessa forma não, que você falou, até o momento certo você falou, mas aquela última coisa você falou errado, não sei o quê, e eu justifiquei até ontem à tarde. Até ontem à tarde, vou ser sincero para vocês, eu não sou perfeito não, tá, gente? Eu estou preparando essa mensagem, quando eu cheguei nessa parte, o Espírito Santo falou, foi isso que você fez. Eu não falei nada com ela, eu falei assim, ela vai saber no púlpito. Eu estava totalmente errado. Desculpa. Don't say you should be. Eu estava errado, porque eu não falei em amor. Se aquele rapaz soubesse que eu sou pastor, se ele soubesse que eu sou crente, que vergonha. A gente pode falar a verdade, irmãos, mas tem que ser em amor. Não é o que você fala, é como você fala. A razão que nós temos tantos problemas com as nossas esposas, esposos, filhos, irmãos, membros da igreja, são as palavras que nós usamos. Provérbios capítulo 12, verso 18 diz, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Se nós falarmos de forma ofensiva, as pessoas reagirão de forma defensiva. Todos sabem o que é armas de destruição em massa. Armas de destruição em massa são armas químicas que causam destruição em massa. Durante a Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos e seus aliados resolveram, nós estamos em guerra, mas uma coisa nós concordamos, não podemos usar armas de destruição em massa. A razão que essa guerra contra o terrorismo é tão terrível é porque não existe nenhum parâmetro, eles usam qualquer coisa. E existem armas de destruição em massa que são usadas em relacionamentos que precisam de ser tiradas. Coisas como para casal, eu vou me divorciar de você. Se você usar essa palavra, eu garanto para você que vai haver divórcio, porque você abriu uma porta. Você não presta para nada. Eu te odeio. Isso nunca pode ser usado. Isso são armas de destruição em massa. Paulo diz em Efésios capítulo 4, 29, não digam palavras que fazem mal para os outros. Não usem apenas, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Fale a verdade, mas fale a verdade em amor. Número 6, lide com o problema, não com a pessoa. Já estou terminando.
Quando você lida com conflito, você tem que entender que o seu inimigo não é sua esposa, o seu inimigo não é seu esposo, o seu inimigo não são seus filhos, o seu inimigo não são seus pais, o seu inimigo não é o seu pastor, o seu inimigo não são os irmãos da igreja. Você lida com o problema. Enquanto atacarmos uns aos outros, nunca resolveremos o problema. Por que os políticos não resolvem nada? Porque primeiro eles são egoístas, e por isso que são corruptos. Não estou dizendo todos, estou falando em geral. Segundo, porque um acusa o outro e ninguém aceita a culpa. A gente tem que atacar o problema e não as pessoas. Preste atenção no que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 8. Ele diz assim, mas agora, diga comigo a palavra, abandonem. Mas agora o quê? Abandonem. O que é abandonar, irmãos? Não faz parte da minha vida. Abandonem todas essas coisas. Ira. Lembra que a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis? Qual é a diferença da ira que é pecado? A ira que é pecado é contra a pessoa e não contra o problema. Jesus irou, mas não pecou, porque ele atacou o problema e não as pessoas. Indignação, maldade. Maldade é exatamente isso, irmãos, é fazer coisa para machucar os outros. Eu vou falar isso para machucar, eu vou fazer para machucar. Ele fez, ele vai levar. Maldade, maledicência, insultos, você não presta, você é igualzinho à sua mãe, você é igualzinho ao seu pai, você é igualzinho à sua avó, você é igualzinho à sua tataravó, e você não para, insultos. A Bíblia diz que não haja maledicência, abandonem isso, e linguagem indecente no falar. O que é linguagem indecente no falar? Palavrão. Crente não pode falar palavrão, irmãos. Crente não pode ter esse tipo de linguajar. Quando eu estou irado eu falo, abandonem. Se a gente não abandonar, não vai resolver nunca conflito. Ataque o problema e não as pessoas. Número 7, para terminar. Foque na reconciliação, não na resolução. Pastor, qual é a diferença? Reconciliação é restauração de relacionamento. Resolução é resolver todos os mal entendidos. Impossível, nunca vai acontecer. Você não vai resolver todos os problemas. Você vai concordar em discordar, sem ser rude, unidade sem uniformidade, de andar junto mesmo sendo diferente. Eu e Tereza estamos casados há 31 anos e eu considero nosso casamento uma grande bênção. Mas eu e ela somos muito diferentes. Português e brasileiro têm a mesma língua e para aí. Ela é europeia, eu sou latino. Eu falo alto, ela fala baixo. Nós viemos de famílias diferentes, pensamos diferente. Eu gosto de acordar cedo e dormir cedo. Ela gosta de acordar tarde e dormir tarde. Ela é night person, eu sou morning person. A gente é muito diferente. Mas temos um casamento abençoadíssimo e fabuloso. Porque a gente aprendeu a entender que a gente pode ser diferente, mesmo assim ser juntos. E amar um ao outro e reconhecer as diferenças um do outro. E a única forma que a gente vai vencer todos os conflitos nos nossos relacionamentos é quando a gente reconhecer que a gente está tentando reconciliar e não resolver todas as coisas. Eu quero terminar com um grande desafio. Por favor, preste atenção. Nós vivemos num mundo cheio de conflitos. Haverá conflitos na sua casa, conflitos no seu lar, conflitos com a sua família, conflitos na igreja, conflitos no trabalho. E eu estou tentando levar a igreja a um nível de maturidade que eu preciso, que os meus pastores precisam, que a minha igreja precisa, que todo crente precisa. Preste atenção nessa última passagem que eu vou colocar para vocês. Paulo diz assim: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação.
Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e Deus nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores, representantes de Cristo. Olhe para mim. Se Deus tomou a iniciativa, tomou o primeiro passo é tomar a iniciativa. E Deus nos reconciliou, não levando em conta os nossos pecados. Paulo diz, Deus nos deu esse mesmo ministério para sermos pacificadores. Jesus diz, Deus abençoa os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração, uma segunda oração hoje, e eu queria que todos nesse momento pudessem receber de Deus através dessa oração. Querido Pai, eu quero te pedir por todos os membros dessa igreja, por todos que estão ouvindo essa mensagem aqui na igreja e todos que estão ouvindo essa mensagem através da internet. Reconhecemos que Tu tens nos chamado para sermos pacificadores e que seremos abençoados se formos pacificadores. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos a iniciativa, a dar o primeiro passo. Dá-nos sabedoria para lidar com conflitos, a começar com a nossa parte, a entender as feridas e perspectivas da pessoa que nos feriu ou que se sente ferida. Ensina-nos a falar a verdade em amor. Ajuda-nos a lidar com o problema e não com pessoas. E dá-nos sabedoria para focarmos na reconciliação e não na resolução. Pai, nós entendemos que Tu tem nos dado o ministério da reconciliação. Ajuda-nos a sermos reconciliadores e a exercitarmos esse ministério. Em nome de Jesus. E que todos digam amém. Queridos, eu vou precisar de sair porque nós temos uma viagem e vamos fazer em algumas... Eu tenho que estar na